A gente continua no tema ainda, por isso eu vou chegar para cá, para o nosso telão, para conversar com o Felipe Fabbri, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Felipe, muito obrigado pela sua participação hoje. A Scott sempre colaborando conosco aqui, né, Felipe? Muito obrigado mesmo. Mas, Felipe, quais os fatores influenciaram esse recorde de exportações de carne bovina em 2025, hein? Tem um fator especial ou tem uma sequência? Boa noite, Felipe. Obrigado. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E nós interpretamos como um somatório de fatores, tá? 2025 foi um ano de dificuldades na produção global de carne bovina. Nós tivemos os preços da carne no mundo atingindo patamares nunca antes vistos. E o Brasil, com ganhos zootécnicos e com um cenário de descarte de matrizes ainda em atuação, teve uma produção recorde, fazendo com que os seus preços no mercado global trabalhassem competitivos e fizessem com que o Brasil, mesmo num contexto um pouco mais protecionista, pensando aqui nos Estados Unidos dentro desse cenário, tivesse um desempenho fabuloso, então, um desempenho excepcional. O preço da carne lá fora mais caro, o Brasil com ganhos em produtividade, aumentando sua produção, junto com bastante PMI ainda indo para o gancho, isso fez com que a gente atuasse com mais frequência no cenário global, no contexto de exportação. Felipe, esse ano também a gente viu, né, o Ministério da Agricultura, o MAPA, fazer uma série de trabalhos, né, com o exterior, com outros países, novos mercados. Como é que essa diversificação de mercados aí tem compensado essa relativa queda de exportações ali para os Estados Unidos? Foi muito importante, viu, Márcio? Principalmente nesse ano de 2025, e quando a gente para analisar aquele período em que o tarifaço esteve em prática, né, o Brasil praticamente ficou inacessível ao mercado norte-americano à época, isso é um fato. Nós tivemos um redirecionamento de fluxos comerciais e esse redirecionamento veio para um dos mercados, até citado na nossa matéria, que é o mercado mexicano. E esse país, para quem está nos acompanhando ter ideia, ele é relativamente novo para a balança brasileira, né, para o mercado brasileiro, olhando para a carne bovina. Nós conquistamos esse mercado em março de 2023. Isso foi fruto de um trabalho desempenhado ao longo de praticamente 12 anos do governo brasileiro, dialogando com o governo mexicano, e aí nós conseguimos obtê-lo. E tem sido assim nos últimos anos, tem sido notório esse crescimento de mercados, e esperamos que em 2026 nós tenhamos mais anúncios referente à abertura de mercados, dentre eles Japão, Coreia do Sul, Turquia, tem sido alguns mercados que estamos em diálogo aberto agora com a questão da retirada da vacinação de febre aftosa, do reconhecimento pela OMS, isso deve ficar mais fácil para o Brasil, mas tem sido muito importante. Nós temos ainda uma dependência com relação à China, um mercado muito grande hoje no contexto de exportação, mas essa pulverização, essa diversificação, ela mitiga riscos. Nós vimos isso acontecendo na carne de aves e nós vimos isso acontecendo na carne suína. Hoje, a carne bovina tem realizado isso. Claro que o processo ele é lento e gradual, mas ele é muito positivo para o setor como um todo. Bom, você já citou essa perspectiva aí para 2026, né? E de que forma isso pode afetar o preço, por exemplo, aqui no Brasil? A gente sempre fica preocupado, né? A população, olha, está exportando muito determinado produto, né? Carne, ovo, não sei o quê, e acha que vai crescer muito o preço aqui, né? Como é que fica esse papel do mercado externo frente ao mercado interno? Porque assim, a gente tem condições de produzir para nós e para vender para fora, nós sabemos disso. Mas qual a avaliação que você faz sobre esse tema? Olha, 2026, olhando a questão de preços, ele deve ser um ano para carne bovina com uma conjuntura elevada, mas não em função só da exportação, ou que a exportação está fazendo isso. Hoje, para quem está nos acompanhando e não é do setor, nós estamos falando de 70%, 65% a 70% do que nós produzimos ficando no mercado brasileiro. Então, a maior parte da produção de carne bovina do Brasil ela é destinada ao nosso consumidor, tá? Então, a gente tem que primeiro destacar esse fato. A exportação ela vem como um agregador de valor, olhando ao longo da cadeia de produção, até porque nós exportamos e temos uma receita para as indústrias em dólar, então isso acaba sendo também um fator de diferenciação dentro do contexto. Mas a maior parte da produção fica para o mercado doméstico. Mas por que nós esperamos um ano de 2026 com preços mais elevados? A perspectiva para o próximo ano é de uma redução de oferta. Nós tivemos um crescimento de produção de carne bovina nos últimos 4 anos
de 2022 até 2025, esteve relacionado sim a ganhos zootécnicos, mas, mais uma vez, a questão do abate de fêmeas. Para 2026, estruturalmente falando, a nossa visão é que esses abates de fêmeas comecem a reduzir e a produção de carne bovina também. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe aí, agora em dezembro, que o Brasil teve recorde de produção no ano de 2025, primeira vez na história que o Brasil assumiu o posto de maior produtor de carne bovina no mundo, e para 2026 a perspectiva é de uma redução de quase 600 mil toneladas, já dando o sinal desse fluxo. Tá? Então, pensando num contexto onde nós mantemos a exportação e temos uma produção relativamente menor, isso são critérios de sustentação para preço de carne bovina aqui no Brasil. Vai ser um problema para o consumidor? Bom, vai depender de indicadores macroeconômicos brasileiros, do ritmo de crescimento do país, do nível de desemprego, nível de desocupação. Enxergamos que 2020 é um ano que, estruturalmente, pensando em Brasil, a renda deve circular com mais fluidez e a carne bovina, apesar da perspectiva de alta nos seus preços, tem um contexto que talvez consiga ser absorvido no brasileiro. Felipe, enquanto você falava, eu estava recebendo umas mensagens aqui no celular, olhando, né? A gente estava do ponto de vista aí do consumidor, que é importante a gente olhar também, né? Mas o produtor está aqui, o criador está aqui, Márcio, arroba do boi, como é que vai ficar? Pergunta para o Felipe aí, não sei o quê, né? Porque realmente, né? A gente chegou num patamar muito importante para os produtores, houve um declínio muito forte também. Tem mais ou menos aí, Felipe, a análise que a Scott Consultoria faz aí desse ano? Já dá para prever mais ou menos a arroba do boi, não? Olha, preço é uma coisa complicada da gente cravar, mas fundamentos de mercado que nós... É tão complicado falar de preço, viu, Felipe? É tão complicado falar de preço que até a internet fica desesperada, né? E não é isso, né? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas enfim, o produtor fala, mas mais ou menos, quanto que vai ficar a arroba? Até a internet ficou desesperada a hora que eu falei de preço aqui, né? Pois não, travou, Felipe, vamos lá. Perfeito. Olhando para os fundamentos de mercado, nós esperamos um ano de 2026 com preços da reposição e do boi gordo sustentados. O que eu quero dizer com isso? O pessoal que tem um recorte ali de 2024, 2023, arroba abaixo dos R$300, não está no nosso radar, isso base São Paulo, tá? Não está no nosso radar para o ano de 2026. Claro que temos todo um caminho pela frente, se não houver nenhum impacto sanitário, nenhuma questão relativa à exportação que venha afetar o mercado, nós enxergamos que, pensando em oferta de boiada, pensando em produção de carne e no que está sendo desenhado de demanda para cenário exportador e mercado doméstico, é um ano de preços firmes para a arroba do boi gordo. Tá? Então, enxergamos aí um 2028. Muito bem, então. Olha, Felipe Fabbri, daqui da consultoria, Scott Consultoria, analista de mercado da Scott Consultoria. Felipe, muito esclarecedor para a gente. Obrigado, o produtor deve ter gostado demais. Eu já recebi uns retornos aqui do que ouviu de você aí. Obrigado, viu? Um abraço a todos aí na Scott.